Sou Matheus Queiroz, médico especialista na imagem do sistema músculo-esquelético. Eu ensino ultrassonografia músculo-esquelética tem mais de 11 anos. Eu sei que muitos médicos acabam bloqueando no aprendizado do ultrassom músculo-esquelético justamente na anatomia, que é o primeiro obstáculo que a pessoa enfrenta. Então todo mundo que quer aprender vai estudar o que? Anatomia. Aí quando começa a estudar, dá uma olhada e fala, isso aqui não é para mim não. Músculo não é para mim, músculo é para quem gosta. E acaba deixando de lado um dos melhores exames da ultrassonografia. E aí eu te pergunto, o que é anatomia, tendo em vista para quem já estudou muito cursinho, para quem já passou pela faculdade, às vezes faz o cursinho para entrar em uma residência, aí termina e acaba bloqueando em um pequeno obstáculo frente a todos os obstáculos que vocês já passaram. Então, quando a gente compara as grandezas, a gente observa que a anatomia não é aquele bicho de 7 cabeças que você observa. E eu vou te provar hoje passando algumas dicas. O que é esse tema? Eu não vou querer te detalhar nenhuma articulação, ficar fazendo você decorar vários nomes. Esse aqui não é o objetivo. O objetivo é muito maior. O objetivo é a gente aprender a estudar a anatomia de uma maneira muito mais esperta. Estudar anatomia, mesmo que você não goste, eu vou te ensinar como estudar, o que você realmente precisa saber para dominar a ultrassonografia músculo-esquelética. Por que a anatomia é um dos principais bloqueios? Diversas vezes aí nas redes sociais eu faço enquetes perguntando qual que é a principal dificuldade no aprendizado da ultrassonografia músculo-esquelética. E a grande campeã, a tricampeã, que eu já fiz essa pesquisa 3 vezes, foi a anatomia. E aí eu perguntando aqui agora para vocês, para a gente se perguntar por que a anatomia é o principal bloqueio? Por que vocês acham? Porque tem muita gente que literalmente trava mesmo, a hora que abre um livro de anatomia e acaba desistindo. Bom, o que eu fui percebendo durante o tempo? O bloqueio com a anatomia começa ali na faculdade. Então, na faculdade, a gente tem muito mais contato com a clínica médica e a nossa carga horária de ortopedia, a nossa carga horária do sistema músculo-esquelético, ela é muito pequena. Muitos acabam tendo aquele contato ali no primeiro ano, no primeiro período, no anatômico, não sabe nada ainda de medicina e começa a observar um monte de nome ali no cadáver e acaba tendo muita dificuldade. Aí a gente já cria aquele bloqueio na nossa mente. E depois de um tempo a gente não estuda isso muito na faculdade, principalmente a anatomia do sistema músculo-esquelético. Nome de tendões, de músculos, a gente acaba deixando de lado. E depois entra na residência. E eu te confirmo, mesmo quem faz radiologia, que estuda praticamente todas as especialidades, que é um dos médicos que mais sabe anatomia, acaba tendo dificuldade na anatomia específica do sistema músculo-esquelético, começando lá na faculdade, porque não teve muito contato, e chega na residência também acaba bloqueando, trazendo aquele fantasma da faculdade e acaba deixando de lado. E assim, para quem dedica para o ultrassom músculo-esquelético, para a imagem do sistema músculo-esquelético, acaba ficando com mais volume, mais exame, justamente porque muitos bloqueiam no caminho, trazendo aquele fantasma já da faculdade. E se você não terminar de assistir essa live, essa aula, você vai continuar carregando esse fantasma da dificuldade da anatomia. Então, Matheus, como é que a gente vai acabar com o terror da anatomia? Bom, a gente vai fazer igual o Jack Stripador, vamos começar por partes. Até porque anatomia significa isso, né? Por partes. Então, eu separei 5 dicas para você descomplicar a anatomia e dominar a ultrassonografia músculo-esquelética mesmo sem gostar de anatomia. E como que eu descobri isso? Porque eu também tive dificuldade. Eu descobri isso na raça, né? Descobri isso quebrando muita cabeça. Então, acredito como a maioria de vocês, comecei lá. Primeira coisa que a gente faz é isso aqui, ó. Vou começar a estudar anatomia. Pega um bom atlas, aí começa a abrir o livro, decorar os nomes, aí vai decorando nome por nome, aí volta
e acaba tendo muita dificuldade. Aí fala assim, hoje eu vou saber todos os músculos da perna, da coxa. Então isso é a primeira coisa que a gente faz. Aí depois do 10º nome a gente desiste, né? A gente fala, não consigo. Não vou conseguir decorar, não vou conseguir dominar. Vou deixar para quem gosta. Então, isso aí que a gente acaba fazendo no início. Então a primeira dica que eu tenho para passar para vocês, a primeira dica é não abra o livro de anatomia. Então vou até mostrar aqui uma imagem mais detalhada aí para vocês. Essa aqui é a sensação que a gente tem, né? Abre o livro e olha isso daí. Como é que decora? Não só decora, mas como é que vou aplicar isso na prática? Primeira coisa que a gente pensa é em desistir. E é aqui que muitos param. Por isso que a minha primeira dica é você não vai abrir o livro de anatomia. Não vai abrir mesmo. E aí, mas como é que você vai fazer? Bom, o que você vai fazer é, você vai abrir sites, você vai fazer um estudo direcionado. Então, em cada articulação, a gente vai ter algumas principais estruturas para a gente estudar e você vai fazer o seu estudo direcionado através de sites, procurar desenhos esquemáticos, correlação com outros métodos de imagem. Então, você vai abrir sua cabeça no sentido de buscar o que te interessa. Porque quando você abre ali e olha aquela imagem, tem ali 200 nomes que 199 não vão te interessar. Então você precisa saber exatamente o que vai te interessar para você realizar o seu exame. É um pensamento já na prática. E a partir do momento que você tem essas informações do que você precisa, você vai ver que são poucos nomes que você realmente precisa saber. E aí já facilita muito o caminho. E como que você vai estudar esses nomes? Desenhos esquemáticos, vai digitar no Google, vai estudar por simplificando. Correlação de imagem ajuda muito, principalmente quando a gente vai ver anatomia no ultrassom. E aí, pegaram essa dica? Então, já escreve aí. Primeira dica, não abrir o livro de anatomia, estudo direcionado através de sites e desenhos esquemáticos. Bom, qual que é a dica número 2? Que às vezes a gente demora para entender e demora para perceber por causa de um bloqueio. Bom, a dica número 2 é que os nomes na anatomia fazem total sentido. Então, se você parar para observar, você vai começar a gravar alguns nomes apenas prestando atenção no que você está lendo. Muito diferente de quando a gente entra na faculdade e entra em alguma turma, que daí você chega na sua sala, tem 80 pessoas. E aí, como é que você vai gravar o nome dessas pessoas? Você não consegue, e os nomes não fazem nenhum sentido, né? O João, ele não tem cara de João, o Pedro não tem cara de Pedro. Então, você tem que decorar os nomes, você acaba decorando. E como é que você decora? Por convivência. Você não chega lá no primeiro dia de aula, começa a olhar todo mundo, você vai convivendo e vai decorando, você vai se virando ali. E é mais ou menos isso que a gente faz na anatomia. A gente tem que começar aprendendo os principais nomes ali, direcionados, e com a convivência a gente vai cada vez mais aumentando a nossa base de conhecimento anatômico. E muito diferente do que uma turma que você entra, que você não conhece ninguém, não sabe o nome de ninguém e acaba decorando, na anatomia não necessariamente você precisa decorar, você só precisa prestar atenção em alguns nomes. Então vamos lá, vou colocar aqui uma foto aqui. Uma das grandes dificuldades aí do pessoal é ligamento de tornozelo. E algo que eu sempre friso é estudar bem a anatomia óssea. Então esse osso mais lateral aí que a gente está vendo, ele é a fíbula. E o osso abaixo dele ali é o talos. Aí tem um ligamento em vermelho, que é um dos principais ligamentos que a gente vai estudar no tornozelo. Então, o próprio nome já diz, ligamento. O que é ligamento? São estruturas que ligam. Elas ligam os ossos. Quais ossos elas estão ligando? A fíbula e o talos. Fíbula e talos. Como que é o nome do ligamento? Ligamento talofibular ou fíbulo talar. Simples assim.
você só gravou o nome do osso. Então o nome do ligamento já veio de brinde. Talofibular ou fíbulo-talar. Mas aí tem um azul também que ligam esses dois ossos. Aí você observa, um é mais anterior, o outro é mais posterior. Então aí você já tem o sobrenome do ligamento. Então aí a gente tem o ligamento talofibular anterior. Então facilita bastante. E o outro é o posterior. Agora adivinha aí qual que é o nome daquele outro ligamento em cinza que está ligando a fíbula ao calcâneo. Ligamento fíbulo-calcâneo ou calcâneo fibular. Então eles fazem total sentido. É só você aprender, dominar o nome das estruturas ósseas, que depois as estruturas elas vão ficar mais fáceis. E eu confesso que tem muitas estruturas que ainda hoje eu me surpreendo com o nome. Eu falo assim, nossa, eu não tinha pensado por essa perspectiva. E depois que você pensa, fica muito mais fácil você caracterizar. Quer ver? Vou dar um exemplo aqui. Ó, esses dois músculos e tendões aqui, na região posterior da coxa. Um é chamado de semitendinoso, o outro de semimembranoso. O semitendinoso, como se fosse metade, ou seja, ele é metade tendão, metade músculo. Se você observar o terço, a metade inferior dele é tendão e a outra parte é músculo. E o semimembranoso, se você observar a região mais proximal dele, ó, é como se fosse uma membrana. Então ele é metade membrana, metade músculo. E a hora que você assimila isso e coloca na sua prática ali para ver tanto na ressonância quanto no ultrassom, na coxa, você vai lembrar disso. E vai facilitar e você começa a ter mais sentido. E muito fácil também, acredito que muitos de vocês já sabem também, de vários músculos no corpo. Bíceps, por exemplo. Por que chama bíceps? Qual que é o sentido de chamar bíceps? Bi de duas, seps de cabeças. Então ele tem duas cabeças. Tríceps, 3 cabeças. Quadríceps, 4 cabeças. Só que aí a gente tem 2 bíceps no corpo. Tem um bíceps que é no braço, que é o bíceps braquial. E tem o bíceps que é na coxa. Então, que é o bíceps femoral. Então, olha como eles vão fazendo sentido. Bíceps, por causa de quantidade de cabeças que o músculo tem, e a localização. Então, bíceps braquial. Então, não é aquela questão que tem que sair decorando todos os nomes. Os nomes fazem muito sentido. Então, dica número 2, os nomes fazem sentido. Então, o check aí, anota no seu caderno. E vamos para a dica número 3. Mas antes de falar da dica número 3, eu quero já demonstrar aí para vocês o que seria uma rotina de quem faz ultrassom musculoesquelético. Então, quais são as articulações que a gente acaba estudando, na grande maioria das vezes? Vou separar aqui de estruturas ali de 6 a 8. Então, vamos lá aqui, ó. Ombro, cotovelo, punho. Se considerar punho e mão juntos, né? A gente considera ali 3. Separados são 4. Então, ombro, cotovelo, punho, mão, membro inferior, quadril, joelho, tornozelo e pé. Então, são praticamente essas articulações que a gente estuda. E é o grande volume na agenda de ultrassom musculoesquelético. Disparado na minha prática ali, eu acho que tem muito ombro, que na minha agenda acaba tendo bastante exames que o pessoal não gosta de fazer, tornozelo, pé, mão, então acaba sendo meio distribuído. Mas em volume de amostra de serviço, muito ombro, muito tornozelo, joelho, quadril, então tem um pouco de tudo, né? Mas quando a gente vai estudar cada articulação, você tem ideia de quantas estruturas a gente acaba avaliando no ultrassom musculoesquelético? Isso aí eu estou falando da maioria dos radiologistas, ultrassonografistas. Então, pessoal, o número de estruturas acaba sendo não é tão extensa. Então, se eu te falar o protocolo básico ali do cotovelo, exatamente, a Carol acertou em cheio ali, 6 estruturas. Isso aí seria o estudo básico ali, olhando. Então, vou mostrar aqui para vocês, ó. Até separei. Então, uma sistematização de cotovelo.
Olha só a quantidade de estruturas que a gente acaba avaliando na prática. Ou seja, muito diferente daquela imagem que eu mostrei do livro de anatomia que tem 200 estruturas. Então o estudo acaba sendo muito mais direcionado. Então você tem que estudar anatomia sabendo o que você vai precisar para a prática. Então assim, como que é um exame de cotovelo? Quantas estruturas eu tenho que avaliar? Quais são as estruturas? E você começa a pesquisar e entender essas estruturas. E já falando nos nomes ali, ó, você começa a pensar nessas articulações que eu te falei, e o que torna mais interessante você entendê-las é pensar no que ela faz. Então, quando a gente fala aqui do cotovelo, o que o cotovelo faz? Estou fazendo aqui um movimento de flexão e extensão. Então, o item 1 ali é o que eu começo pesquisando na maioria das articulações. É recesso articular, é você descartar derrame. Item 2. Aqui a gente tem fazendo a flexão do cotovelo, anteriormente o bíceps braquial. O 3, se a gente observar aqui, na origem do cotovelo, a gente vai ter a origem comum dos flexores, medial, e origem comum dos extensores. Por quê? Qual que é o movimento do punho? Flexão e extensão. Então a origem deles é aqui no cotovelo, nos epicôndilos. E posteriormente vem lá do braço, insere aqui, a inserção do tendão do tríceps. E um dos principais nervos que a gente avalia é o nervo ulnar. Então, quando você começa a entender e direcionar ali o seu estudo, fica muito mais fácil, ao invés de abrir lá o Atlas e tentar decorar tudo. Então, a dica 3 é o seguinte: entender o que a articulação faz e direcionar o estudo. A dica 4, vamos para a dica 4. A dica 4 é a seguinte: aprenda primeiro o básico e depois sistematize o seu estudo, a sua abordagem. Então, como que eu faço aí? Eu acabei de falar quais são as articulações que a gente acaba estudando. Então, eu acabo sistematizando, quando eu vou estudar uma articulação, nos seguintes pontos. Vou construindo uma articulação. E o ponto que eu acho mais importante é o osso. Então, eu estudo bem o osso, que daí você vai observar ali, a gente não passa de 3 ossos uma articulação, mas normalmente tá certo que tornozelo, o pé tem muito mais osso. Mas a gente falando de grandes articulações, são poucos ossos. Aí existem os acidentes ósseos. O que são acidentes ósseos? Acidentes ósseos são aquelas irregularidades que a gente vê no osso. Então, normalmente a gente nasce com o osso bem liso ali e as inserções de tendão, de ligamento e a passagem de vaso vai formando o nosso osso do jeito que ele é. E aí eu gosto de separar em morros, né? A gente tem muito morro no osso, que são essas proeminências que a gente chama de trocânter, tuberosidade, epicôndilo, então tudo que são esses morros. E tem as fossas, né? São as depressões, ou por onde passam ali alguma estrutura que a gente chama de sulco, de forame, de fossa. Então, entendendo ali cada acidente ósseo vai auxiliar muito na sua prática. Por quê? Primeiro, estudo muito bem osso, depois os ossos eles vão formar o quê? A junção de 2 ossos vão formar uma articulação. Então, para formar uma articulação, normalmente as articulações, essas principais, são as sinoviais, que tem cartilagem, e para revestir tem uma cápsula articular. E para reforçar a cápsula e estabilizar, a gente tem os ligamentos. Depois a gente tem, para gerar um movimento e estabilizar mais ainda a articulação, os músculos e tendões. E toda articulação ali tem adjacente a passagem de estruturas vasculares e neurais. Então essas são as sistematizações que eu começo a estudar as articulações por essa abordagem. Então essa é a forma que eu acabo estudando. Então eu gasto muito mais tempo no osso, que eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. Então pego lá um desenho esquemático. Aí eu estou estudando o húmero. Então no húmero, em vermelho ali, ó, tá vendo? Um borro maior, eu tenho uma tuberosidade maior.
E um morro menor ali eu tenho a tuberosidade menor. E entre eles em cinza, ó, tem um sulco intertuberositário ou sulco bicipital, onde passa um tendão ali. E as tuberosidades menor e maior são fundamentais, que é onde inserem as principais estruturas que eu vou avaliar no ultrassom do ombro, que são os tendões do manguito. Então olha só o exemplo aqui, ó. Vou mostrar outra foto como... Aí eu vou lá, estudo na correlação com a imagem, olha ali o plano coronal mostrando bem a tuberosidade. E aí depois a hora que eu vou observar a ultrassonografia, aí eu consigo enxergar melhor o tendão. Ó. O osso no ultrassom é essa linha branca ali, que em cima está desenhada em amarelo e com a linha pontilhada vermelha. Qual que é a diferença? Em amarelo é bem onde está inserindo o tendão, que está destacado em azul. Então, se no ultrassom, se no seu estudo de anatomia você consegue entender muito bem a anatomia óssea, os pontos de inserção de tendões e ligamentos vão ficar mais fáceis. Porque você simplesmente não pode ir lá, passar seu transdutor e cadê o tendão, cadê o ligamento? Se você sabe aquela anatomia óssea até pela palpação, você consegue exatamente saber onde o tendão e onde o ligamento ele tem que inserir. Você aprende primeiro o osso. Então, a dica 4 é aprende primeiro o básico e depois sistematiza a sua abordagem, ou seja, repetindo ali de uma maneira bem básica mesmo as articulações, como que você vai estudar. Então estuda osso, os acidentes ósseos, como que é a articulação, onde tem cartilagem, aí a cápsula que reveste, né, a articulação, a gente precisa estabilizar essa articulação com o ligamento, e músculos e tendões para estabilizar mais ainda e dar os movimentos. Então sempre estude por essa ordem, gaste mais tempo no osso que vai facilitar o seu entendimento, onde insere determinada estrutura. Então essa aí foi a dica número 4. E qual que é a dica número 5, pessoal? Existem atalhos. Tudo na vida que a gente quer, a gente tem atalho. E qual que é o atalho? O atalho é não gastar esforço desnecessariamente. Então, assim, não sei se vocês lembram de uma lutadora de UFC, a Honda, que ela foi muito bem ali nas lutas. E aí é uma coisa que ela falou numa entrevista lá, que é muito importante. Imagina uma luta de UFC, você lutando com outra pessoa no octágono e você gastando sua energia a todo tempo. O que ela fazia? Ela gastava energia na hora certa. E gastar energia na hora certa é você utilizar atalhos, porque se você gasta sua energia com conteúdo que não vai te adiantar, com algo que não vai te levar para onde você quer chegar, você acaba desfocando e perdendo tempo, perdendo energia. Então o que você precisa saber é somente o necessário. Então é o que eu falo. No estudo da anatomia, não perde seu tempo. Pega um atalho, que é algo que eu vou mostrar muito na semana do ultrassom esquelético, e domina somente o necessário. Você precisa ter o atalho, você precisa ter o mapa desse atalho e saber o passo a passo que você precisa fazer para chegar no seu caminho o mais rápido possível. Eu posso falar isso porque, sim, igual eu falei no início aqui dessa live, eu já quebrei muito a cabeça para sentir realmente a confiança e o domínio no ultrassom músculo-esquelético. Então percorri um longo caminho, mas depois que alguém já segue uma trilha, já marca a trilha e já indica o caminho, fica mais fácil. Então saber somente o necessário é algo que vai te economizar energia para você chegar no objetivo que você precisa. Então essa aí é a principal dica, que é dominar somente o necessário. Você não precisa dominar isso daqui, ó, pessoal. Você não precisa dominar todos os nomes, algo que você nem vai utilizar e que não vai te ajudar em nada ali no dia a dia do ultrassom músculo-esquelético. E a dica número 6, e algo que vocês precisam entender, é que nem os mais experientes, nem quem já trabalha na área há muito tempo, sabe toda a anatomia de corpo. Normalmente sabe os pontos principais, onde tem as patologias, quais estruturas devem ser avaliadas, mas a dica número 6, tem um site de consulta, ou um atlas de bolso, o aplicativo que você achar melhor, para você sempre estar estudando. Então não é
Em comum, alguém pede para avaliar um ramo neural, um nervo mais específico, ou algum músculo que você não está habituado. O que você faz? Abre lá no computador, pesquisa, e você já sabe como é que é um músculo no ultrassom, como é que é uma estrutura, e você vai e pesquisa aquela estrutura. Então, não tenha medo, não fique preocupado se você não sabe todas as estruturas. Aos poucos, com a convivência, você vai aumentando a sua base de conhecimento anatômico, e mesmo assim você vai ver que depois de anos você não vai saber tudo. Então sempre tem um site de consulta, tem um atlas de bolso, então essa aí é a dica número 6. E aí, vamos revisar as dicas que eu notei aqui para vocês? Revisar as dicas aqui. Qual foi a dica número 1? Não abrir o livro de anatomia para estudar anatomia. Então você não vai pegar aqui, vai querer estudar já abrindo aqui o livro de anatomia, tentando decorar. Então, primeira coisa, não abra o livro de anatomia. Você vai estudar, fazer um estudo direcionado, com desenhos esquemáticos, atlas 3D, vídeos. Dica número 2, lembrar que os nomes fazem sentido. Então, sempre que ler um nome, para, observa, olha o nome do osso, olha o nome do acidente ósseo e entenda, que daí você vai ver que aquele nome vai fazer muito mais sentido do que parece. Então, no dia a dia, a gente se depara com vários nomes de colegas que não fazem muito sentido quando a gente entra numa turma de faculdade. Tem lá 80 pessoas e você não sabe o nome de todo mundo e aqueles nomes não fazem muito sentido mesmo. Mas você acaba decorando por convivência. Isso vai acontecer com a anatomia, só que na anatomia vai ser mais fácil, porque os nomes fazem sentido e com a convivência você vai aumentando a sua base de conhecimento anatômico. A dica número 3 é entenda o básico de cada articulação. Então, eu já falei aqui para você de 6 a 8 articulações, que é a rotina de quem faz ultrassom musculoesquelético. E de cada articulação você vai precisar saber, para começar ali, 6 estruturas. E você entendendo o básico da função, o que faz essa articulação do punho? Ó, extensão e flexão, ou seja, aqui eu vou avaliar os extensores e aqui os flexores. Olha como já começa a fazer sentido. Então, entenda a função daquela articulação, para você entender o sentido do que ela faz e você desmistificar e compreender melhor o porquê aquelas estruturas têm aquele nome. Então você vai ter uma consciência muito maior. O número 4, aprenda o básico e sistematize, faça uma sistematização. O que é o básico? É construir articulação. Osso, cartilagem, cápsula, ligamento, tendões e músculos. Então você vai estudando aí as principais estruturas. E para a ultrassonografia musculoesquelética, às vezes nem é todos aqueles músculos que estão em volta. Você precisa entender quais são os principais, onde estão as principais patologias localizadas. E o 5 e mais importante para você economizar energia é domine somente o necessário. Essa aí é uma das principais dicas. E dica número 6, ninguém sabe tudo e mesmo com uma grande experiência você não vai saber o nome de todas as estruturas anatômicas, então tem um atlas de bolso e um site de consulta. Então esse é o resumo e eu posso te afirmar que com essas dicas você vai conseguir dominar o ultrassom musculoesquelético mesmo sem gostar de anatomia. Afinal, você não pode deixar que a anatomia te afaste dos exames mais promissores e menos estressantes da ultrassonografia.